Após um crescimento exagerado de reclamações contra decisões dos juizados especiais, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, decidiu limitar esse tipo de recurso. A medida poderá resgatar o princípio que criou esses órgãos, de julgar pequenas causas de forma rápida e simplificada. Ou poderá, talvez, ampliar o conflito de competências? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o juiz substituto do Juizado Especial das Relações de Consumo da Comarca de Belo Horizonte, Daniel Leite Chaves. Ele é magistrado há 2 anos e meio e já passou por 6 comarcas: Montalvânia, Ponte Nova, Arinos, Buritis, Unai e agora Belo Horizonte. Doutor Daniel, obrigado pela presença. É um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Eu que agradeço. Lembrando ainda que nós temos no nosso quadro o Pensamento Literário, em que o senhor fará indicações de leitura para os nossos telespectadores. Não teremos, infelizmente, a participação dos estudantes de Faculdade de Direito no quadro Pensamento Universitário apenas nessa edição. Doutor Daniel, a respeito então do que eu disse há pouco, por que o STJ decidiu limitar os recursos contra decisões dos juizados especiais a esta corte? Estava ficando sobrecarregada ou estava contrariando o princípio que criou os juizados especiais? Veja bem, o Supremo Tribunal Federal, em uma decisão até recente, ele concluiu, até em um embargo de declaração, um recurso especial, desse papel do Superior Tribunal de Justiça de uniformizar a jurisprudência nacional em algumas matérias, sobretudo relações de consumo. Havia uma divergência muito grande de posicionamento, o que poderia ensejar a grave insegurança jurídica. Essa foi a preocupação, inclusive, da ministra Ellen Grace, em 2009, não foi isso? Exatamente, da ministra Ellen Grace. Em razão desse fato, houve uma enxurrada de demanda para o Superior Tribunal de Justiça exatamente nesses pontos. Apenas para acrescentar, eu tenho um dado aqui, que em 2009 foi o período da decisão da ministra Ellen Grace, em que o STJ passou, digamos, a pacificar, a padronizar essas decisões. Em 2009, o STJ recebeu 150 reclamações provenientes desses juizados. Em 2010 foi para 829 e em 2011, até o momento, já são mais de 2.000 representações. E esse fato pode acabar em um engessamento da justiça especial. Explico com relação à reclamação e seu efeito de liminar. Um caso que é interessante, que a gente teve contato no juizado, é a questão de juros abusivos em matéria de consumo. O Superior Tribunal de Justiça, ao receber a reclamação em sede liminar, ele determinou o sobrestamento, ou seja, a paralisação dos feitos que se discutia a matéria. No país todo? No país todo, somente em sede de juizado especial. Há uma crítica dos ministros do Superior Tribunal de Justiça e de alguns doutrinadores com relação a digamos assim, minorar um pouco a participação do juizado como órgão representativo e, principalmente, como sendo uma justiça de fácil acesso ao cidadão. Tá? É uma porta de entrada muito fácil e de amplo acesso e que, em alguns casos, com uma reclamação e com uma suspensão de alguns processos, ficaria realmente limitada essa busca pela justiça. Mas essa foi a grande novidade em termos de justiça rápida, de justiça simplificada. Isso não contraria esse princípio ao adotar essa medida do STJ? Sim, a questão o STJ, orientado pelo Supremo, tem entendido a limitação do abuso da reclamação. É lógico que a reclamação vai continuar existindo, desde que não seja abusiva. Ou seja, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, ele entende que somente em casos que contrariam frontalmente sua jurisprudência dominante, ou seja, casos de contrariar a súmula ou decisões em julgamento repetitivo, é que demandariam essa análise em sede de reclamação. Ou seja, casos que ainda estão sendo objeto de discussão, de debate, interessante ficar... Por exemplo, dê um exemplo para a gente, só entender que tipo de casos esses que estão causando essa polêmica, essa divergência. Tá. O caso pragmático foi a assinatura básica de telefonia, quer dizer, discriminação de conta de custo de telefonia pelas operadoras de telefone. A ANEEL já teria regulamentado a questão, então a questão restou pacificada. Mas a demanda é muito grande e a gente depara, em regra, numa insegurança jurídica muito grande do cidadão. Por exemplo, em caso de dano moral, cada juiz geralmente tem um posicionamento e isso causa insegurança da população. Um caso que eu lembro no juizado,
Um acidente de ônibus, a pessoa que cai no interior do ônibus e tem uma lesão leve. A gente tem deparado com casos que um colega não dá indenização, casos que a indenização ou compensação é arbitrada de maneira menor e outra que uma orientação, um patamar maior de decisão. Então, há uma insegurança jurídica. Ou seja, havia acesso de um lado quando a pessoa acionava a justiça, o juizado especial, para reclamar um dano moral. E havendo agora o abuso lá em cima no STJ. Isso, e a reclamação? As reclamações. Se você atentar ao fato, ela é patrocinada pelas grandes empresas, por um poderio econômico muito maior. Para o consumidor, para o vulnerável, não é interessante esse acúmulo de reclamação. Tá? E como o volume é muito alto, inviabiliza inclusive o próprio trabalho da Corte, a segunda sessão no caso, principalmente, do Superior Tribunal de Justiça, que como a reclamação às vezes tem uma prioridade, ele fica impedido de outros julgamentos para delimitar assuntos que realmente são de só menos importância, assim, são irrelevantes para a coletividade. Então paralisa duas instâncias, o juizado especial e depois paralisa o STJ. Sim, e nesse caso, para o juizado não é interessante. Ressalto que a questão do STJ, o STJ tem um papel primordial em pacificar a jurisprudência. Tá? E eu cito outro exemplo no caso de consórcio. O STJ debruçou em cima da matéria, pacificou a questão, pelo menos com a legislação antiga. Isso deu uma informação muito clara, tanto para o julgador de primeira instância, de turma recursal, como para o cidadão. Ou seja, se entrar na justiça para pleitear recebimento do que pagou num grupo consorcial em caso de desistência, o STJ pacificou que somente vai ser cabível a devolução após 30 dias o encerramento do grupo. Isso na lei antiga, com a lei nova o STJ ainda não se posicionou. Okay? Daniel, eu vou fazer um pequeno intervalo. Eu gostaria que então, no próximo bloco, o senhor explicasse um pouco mais essa questão dos consórcios e também nos contasse aqui quais foram as restrições, as limitações, como que o STJ fez para poder regular esse excesso de reclamações contra decisões dos juizados especiais. A gente volta em instantes.